Sobre as propriedades das operações com vetores, né, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso livro, né. A adição de vetores, ela é comutativa, quer dizer, tem a propriedade da comutatividade, ou seja, se eu somar u mais v ou somar v mais u, o resultado é o mesmo. A associatividade, então posso somar u mais v mais w, somando v mais w primeiro, e depois somando a u, e o resultado vai ser o mesmo que somar u mais v e depois somar o resultado ao w. Essas propriedades aqui, elas podem ser verificadas facilmente usando coordenadas. Então, imagina que eu coloco o 1 e o 2 aqui na comutatividade, né? As coordenadas de u, o 1 e o 2. A coordenada de v, v1, v2. Então, se eu somar o 1 com v1, né, para obter a primeira coordenada do vetor resultante da soma, bom, se eu somar v1 e u1, é o mesmo resultado que v1 mais u1, ou u1 mais v1, tanto faz a ordem que eu somo. Então, a mesma coisa pode ser verificada aqui usando as coordenadas, podemos verificar a associatividade, né? Uma outra propriedade é a existência do elemento neutro aditivo, quer dizer, se eu somar o vetor nulo é o elemento neutro da adição de vetores. Somar o elemento neutro que tem coordenada 0, 0 ou qualquer vetor, o resultado é o próprio vetor, então ele é um elemento neutro. A existência de inversos aditivos, que é o oposto, né? Então, se eu somar o vetor ao vetor u, o vetor menos u, que é o simétrico aditivo de u, o resultado é o elemento neutro zero, desculpa, o vetor nulo. As propriedades da multiplicação de escalares por vetores. A associatividade, quer dizer, se eu multiplicar lambda por mi por v, né, se eu multiplicar mi vezes v e depois multiplicar por lambda, o resultado é o mesmo que se eu multiplicar mi e lambda e depois multiplicar por v. Também é facilmente verificado usando coordenadas. Vocês podem fazer isso como exercício. A existência do elemento neutro multiplicativo, que é o número 1, né, o escalar 1, que multiplicado por qualquer vetor resulta naquele próprio vetor, quer dizer, 1 vezes u é o próprio u, e a propriedade distributiva, né, quer dizer, lambda u mais v, se eu somar u mais v e multiplicar por lambda, o resultado é exatamente o mesmo que se eu multiplicar lambda por u e por v e depois é a mesma coisa que se eu multiplicar e depois somar, né? Multiplicar lambda por u, depois lambda por v e somar os dois. Então, quer dizer, a propriedade distributiva é válida aqui na operação de multiplicação de escalar por vetor. Bom, então essas propriedades elas são úteis para a gente resolver problemas aqui, né? E manipular os vetores usando as operações com vetores. Aqui tem um exemplo 4 que nós vamos ilustrar aqui com GeoGebra novamente. Então, é para usar, né, as propriedades dos vetores para verificar que os pontos médios dos lados de um quadrilátero no plano são vértices de um paralelograma. Veja, então aqui tem um quadrilátero qualquer desenhado, né, convexo, né, um quadrilátero convexo, ou melhor, côncavo, né? E a ideia é a gente então usar vetores para verificar o seguinte, que dado os dois pontos A e B, né, o vetor AB aqui tem o ponto médio x, né, o segmento AB tem o ponto médio x, e o segmento BC tem o ponto médio y. Então, XY deve ser paralelo a WZ, não só paralelo, como ter o mesmo tamanho, né? Ou seja, o vetor definido ou representado, melhor dizendo, pelo segmento orientado XY é o mesmo vetor representado pelo segmento orientado WZ. Então, é o que está escrito aqui, né? A gente precisa mostrar que xy, o vetor xy é igual ao vetor wz. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é escrever ax, que é igual a xb, né? Então o vetor representado pelo segmento orientado ax é o mesmo que o xb, que é o mesmo que 1 meio de ab. Da mesma forma, by é igual a yc, que é igual a 1 meio de bc, né? Pelo que nós vimos lá do ponto médio, né? dz é igual a zc, que é igual a 1 meio de dc.
E o mesmo aqui para AW é igual a WD, que é igual a 1 meio de AD. Né? Então, escrevendo XY como XB mais BY, então XB mais BY, o resultado disso aqui é o vetor XY, certo? Né? XY é igual a XB mais BY, né? Pela soma de vetores. Veja o triângulozinho ali, ó. XB mais BY é igual a XY. Então, como XB é um meio de AB, BY é um meio de BC, escrevendo dessa forma aqui e colocando em evidência um meio e observando que AB mais BC é AC, né? Então AB mais BC é AC, nós temos que XY é igual a AC. Da mesma maneira, análoga, a gente chega aqui, WZ é igual a 1 meio de AC, e, portanto, XY é igual a WZ, e está mostrado aqui que realmente os pontos médios formam um quadrilátero. Agora vamos fazer uma ilustração usando o GeoGebra. Uma forma de fazer isso, uma forma possível de fazer isso, é colocando os pontos aqui, né? Colocando os pontos no GeoGebra, tá? Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui. Então, novamente, eu vou colocar pontos com controles deslizantes aqui para eu poder manipular. Né? Vamos colocar, acho que 3 pontos fixos e um com controle deslizante. Vou colocar pontos quaisquer aqui, vamos lá. Então, 1, 2, 3 e 4. Tá? Agora vamos colocar 2 pontos deslizantes aqui. Vamos chamar de A1 e colocar mais um aqui, chamar de A2. Né? Claro que depois vocês podem experimentar, fazer outras configurações aqui, né? A1 e A2. E agora o A aqui, vamos amarrar ele aqui nos controles deslizantes. As coordenadas dele passarão a ser o A1 e o A2. Né? Vamos agora desenhar alguns segmentos aqui, assim, ó. Né? E uns pontos médios aqui. Então, um ponto médio entre A e B, ponto médio entre B e C, média entre CD e entre A e D. Aí estão os pontos médios. Vamos agora também desenhar alguns segmentos aqui entre esses pontos médios. Assim. Opa, daqui para cá. Muito bem. Observem, aqui a gente já consegue observar o seguinte, que os pontos médios aqui eles formam um quadrilátero. Veja, né? É claro que eu posso, por exemplo, pensar nos vetores aqui. Vamos desenhar alguns vetores aqui, ó. Talvez seja útil. Aqui e aqui até aqui. Então observe que esses dois vetores são iguais, ó, o vetor EF e o vetor HG. Eu acho que eu nem precisava ter feito esses controles deslizantes, porque eu acho que eu posso pegar um ponto qualquer e movimentar ele aqui, ó. Olha que interessante, ó. Observem aqui, ó, que os vetores permanecem sempre igual. Os dois, né? Olha aí, ó. Então, realmente é bastante ilustrativo aqui observar que não importa quais sejam os pontos aqui, eu sempre tenho um quadrilátero formado pelos pontos médios, né? Quer dizer, um paralelogramo formado pelos pontos médios dos segmentos aqui, né? Que são os lados de um quadrilátero qualquer. Ó. Então, fica aí como experimento, né, e aprendizado aqui com GeoGebra, né? Então, experimento com GeoGebra ilustrando esse exemplo 4 que foi mostrado algebricamente, essa propriedade, essa afirmação aqui, né, que é sempre verdadeira, que os pontos médios dos lados de um quadrilátero qualquer formam um paralelogramo. Até mais.